Quem aqui já não se deparou ouvindo ou até mesmo dizendo esse tipo de frase? Estou descobrindo a minha verdade. O que é bom pra você, não necessariamente é bom pra mim. Mas essa é a sua verdade. Tudo é relativo. Pois é, eu já ouvi demais. E ouso dizer que posso até já ter falado alguma dessas. Hoje em dia é muito comum ter essa concepção bem definida do que seria uma verdade. Mas será mesmo que ela não existe? Será mesmo que para cada um de nós existe uma verdade? Será mesmo que a existência de uma verdade depende do assunto? Meu nome é Patrick Silva e nos próximos minutos nós vamos tentar responder essas perguntas. Comecemos pelo começo. Uma célebre frase de um ainda mais célebre homem, hoje é bastante popular e marca o início do pensamento filosófico. Só sei que nada sei. Mas ainda hoje, poucas pessoas sabem o contexto dessa frase. Sócrates, considerado o pai da filosofia e provavelmente o homem mais importante para o pensamento e desenvolvimento ocidental, entre vários questionamentos, queria buscar a verdade sobre as coisas e sobre si mesmo. Então, ele foi até o oráculo de Delfos, onde logo na entrada já tinha a mensagem: conhece-te a ti mesmo. Entrando lá, ele já ouve do oráculo: você é o homem mais sábio da Grécia. E Sócrates já pensa, mas como assim? Eu não sei nada. Como é que eu posso ser o homem mais sábio da Grécia? Mas o oráculo não entra em detalhes e ele volta para Atenas. E Sócrates então fica pensando sobre isso e conversando com as pessoas e começa a perceber que todo mundo tinha uma convicção sobre as coisas e a maioria estava errada. Ele começou a perceber que era o único que tinha certa dose de conhecimento, mas também tinha total clareza das suas limitações e da sua ignorância. E é exatamente nesse ponto que Sócrates diferenciava dos demais e mostrava sabedoria. Ela estava exatamente em saber de suas limitações de conhecimento. E é aí que ele decide que, diante de suas limitações, ele dedicará a sua vida a ir em busca da verdade. Para isso, o método mais utilizado por ele era a dialética. Esse método nada mais é do que um debate entre pessoas comprometidas com a busca da verdade, onde cada uma coloca uma proposição, uma teoria, e as demais debatem sobre uma possível tese contrária àquela primeira tese. E essas duas deriva uma nova tese, sobre ela coloca uma nova tese contrária, até que reste uma tese e não tenha mais um argumento contrário. Aquela tese final, na visão dos filósofos, era a visão mais próxima da verdade que se conseguiria chegar com aquele debate. Mas desde essa época, esse método já tinha opositores, que são os famosos sofistas. Essa turma acreditava que a verdade é múltipla, que ela é relativa. Eles tinham muita convicção de que o mais importante não era saber a verdade ou a ter no discurso, mas sim convencer quem recebe a tese por meio de uma oratória convincente. Qualquer semelhança com grupos engravatados e muito bem intencionados de hoje não é mera coincidência. Essa história terminou com um grupo de sofistas fundamentando uma acusação contra Sócrates que acabou condenado à morte. A história é bem mais extensa e mais rica que isso, mas o diálogo Apologia de Sócrates será bem mais eficiente em te passar os detalhes se você se interessar. Patrick, onde você quer chegar e o que isso tem a ver com a minha vida? Bom, essa introdução toda era apenas para ilustrar que pelo menos há 2.500 anos atrás já existia o debate entre as pessoas que acreditavam que havia uma verdade e pessoas que acreditavam que a verdade é relativa. Muita coisa aconteceu nesse tempo e a história nos mostra que os maiores avanços em praticamente todas as áreas, ciências, tecnologias, engenharias, política, direito, tiveram ganhos absurdos com os avanços que os alunos de Sócrates tiveram e os alunos dos alunos dele também. E assim sucessivamente. Enquanto basicamente o avanço acontecia fundamentado nos estudos dos praticantes da dialética, sempre houveram pessoas que rebatiam essas verdades, esses ditos conhecimentos universais. Aí você pergunta o porquê de alguém questionar a verdade, visto que é uma verdade. E é aqui que a gente entra no grande motivador desse vídeo. Pelo estudo da dialética de Sócrates, dos universais de Platão ou da metafísica de Aristóteles, aluno de Platão, normalmente chegamos a um conceito específico. Porém, nem de longe esse conceito tem intenção de agradar a sua convicção ou mesmo confortar as crenças já presentes na sua cabeça. Pense o seguinte comigo, imagina um círculo e dentro desse círculo você coloca tudo o que hoje nós conseguimos ter certeza absoluta, seja por método científico, dialético ou metafísico. Se a gente fosse pegar todas as coisas que, ao olhar de uma pessoa, é agradável para ela, opiniões confortáveis, tudo que é prazeroso e bom de fazer ou de ouvir, a gente
gente provavelmente chegaria num círculo dessa forma aqui. O que dá para concluir é que parte da realidade vai te agradar, parte dela não vai. O que nós vemos hoje nada mais é do que a tentativa de considerar que esse círculo que te agrada se torne a realidade. Acha isso meio abstrato? Então vamos exemplificar. Recentemente tivemos o desenvolvimento de medicamentos intravenosos de uso não opcional. Você conseguiu perceber que bastava tocar nesse assunto para que qualquer cidadão comum, sem nenhum conhecimento sobre o assunto específico, já tinha conclusões específicas sobre ele? E reparou que bastava andar 1 ou 2 minutos para encontrar uma ou mais pessoas que teriam a total convicção de que o certo sobre o assunto era o completo oposto? Diante disso, ou cada pessoa tem uma realidade paralela, o que eu, na minha humilde opinião, acho impossível, ou um só dos dois está certo, ou ambos estão errados. Peguemos outro exemplo. Não existe a menor dúvida de que comer açúcar faz mal e causa doenças como diabetes, obesidade, infarto, AVC e até mesmo câncer. Já existem estudos sobre isso. Existem estudos, inclusive, que comparam o poder da dependência química do açúcar com a de drogas pesadíssimas. Agora, se a primeira coisa que veio à sua cabeça após essa afirmação foi do tipo: mas de onde você tirou isso? Mas se comer pouco não tem problema nenhum. Mas eu só como porque eu gosto. Eu não sou viciado. Eu não consigo viver sem. Não adianta. Parabéns! Você acabou de estruturar uma mentira para não sofrer a dor que a verdade te causaria. Você acabou de exemplificar o que eu estou dizendo. E qual é o problema de não buscar a verdade das coisas? É só uma opinião inofensiva, não é? Esse é o ponto. O problema, como você já deve ter percebido, é que, como qualquer um com uma gota de sanidade, eu compartilho da opinião de Sócrates. Existe, sim, a verdade das coisas. Apenas ressalto que eu estou muitos milhões de anos-luz mais distante dela do que ele. E quando alguém aceita uma mentira no lugar de uma verdade, ela se afasta um tantinho assim da realidade. E para a segunda mentira, que terá que ser aceita para sustentar a primeira mentira, ela se afasta um pouco mais da realidade. E assim sucessivamente, empilhando mentiras para sustentar a primeira, entrando no que o filósofo Olavo de Carvalho chama de neurose. Um estado das coisas quase hipnótico em que nem mesmo a coisa mais óbvia diante dos olhos faz sentido. Mas por que a pessoa recusa a verdade? Ele completa dizendo que aceitar a verdade faz com que uma parte bem pequena de você, ou às vezes até mesmo grande, morra. E isso normalmente causa algum tipo de incômodo. Essa morte é a aceitação da nossa limitação, da nossa finitude, da nossa ignorância. Hoje, certamente, ao contrário de ignorantes como Sócrates, que diziam só sei que nada sei, temos vários sábios que com suas convicções inabaláveis afirmam só sei que tudo sei. Aceitar que é um ser limitado, ignorante, é um ato de humildade. Entrar numa conversa sem a mínima pretensão de deter todo o saber e estar disposto a aprender coisas novas é um ato de sabedoria. Pressupor que aquela pessoa que te fala algo pode estar certa e você errado é um ato de maturidade. Se afastar da verdade é lutar contra o invencível. A verdade existe e ela não te pede licença para isso. Se precisar, ela passará por cima de você como um trator e nem sentirá. Até porque a opinião de um de nós comparada à verdade é completamente insignificante. E é sempre muito importante ressaltar que há uma diferença muito grande entre opinião e verdade. E termina esse raciocínio com uma citação das palavras de Sócrates no diálogo platônico Teteto. Ao conversar com o personagem que dá nome ao diálogo, Sócrates faz uma analogia se comparando a uma parteira. Ele diz que as parteiras são normalmente mulheres de idade mais avançada, que não podem mais ter filhos, mas que já os teve. Isso é importante para que ela tenha a vivência da maternidade, mas ao mesmo tempo tendo maturidade para lidar com os partos. Parteiras também nessa época ajudavam os casais a se unirem. Para a época, já que tinham conhecimento sobre ajudar árvores a dar frutos, também teriam sabedoria para unir árvores a fim de dar bons frutos. Porém, a característica mais importante das parteiras, que Sócrates considerava ter papel semelhante, é que não são elas mesmas que dão à luz. Elas têm a capacidade de ajudar as mães a darem à luz, mas isso somente acontece de forma correta quando elas se submetem às dores e angústias do parto. E para Sócrates, ele fazia o mesmo com seus alunos, com relação à busca de conhecimento e da verdade. Ele não continha a verdade, mas fazia os questionamentos certos para que seus alunos encontrassem a verdade.
Ele diz: aqueles que a mim se associam são, no que tange a essa associação, também como mulheres por ocasião de nascimento de seus filhos. Suportam dores e experimentam angústias dia e noite, e muito mais do que experimentam as mulheres. Minha arte é capaz tanto de despertar essas dores, quanto fazê-las cessar. É o que sucede com eles. Porém, em alguns casos, Teteto, quando a mim não parece exatamente grávidos e percebo que não tem necessidade de mim, ajo com completa boa vontade, como promotor de uniões e sob a inspiração de Deus. Intuo com êxito com quem podem se associar-se proveitosamente. Então te deixo essa pergunta. E você, suporta dores e angústias para descobrir essa verdade?